questão, né? Que é, muita igreja não prega isso porque muita gente não conhece, mas talvez porque também são assuntos um pouco mais... As pessoas podem achar cabeludo, né? O fato do dilúvio era exatamente para Deus destruir uma corrupção genética que estava acontecendo. Que era dos Néfilis e dos gigantes? Exato. Quando você lê que Noé ele era íntegro em suas gerações, no original, Tomim, no hebraico, quer dizer que ele era não só moralmente puro, ele era geneticamente puro. A genética dele não tinha sido corrompida. Então a gente entende também então, porque... tinha uma linhagem de seres originados da junção de anjos com humanos. Sim. Não, olha, por que em todas as mitologias a gente tem sempre essa intersecção de semideuses, titãs, ou quimeras, né, de experiências genéticas, assim, né? Então, no panteão greco-romano, né, na tradição egípcia, né, babilônica também, você tem sempre essa... Porque... E não é só, eu estou falando do modelo bíblico, se você for estudar tudo que os esotéricos dizem, eles sempre falam do mundo pré-diluviano, tá? E... antes do dilúvio, o pré-diluviano. Então, a questão de Atlântida, tudo isso, esse mundo tecnologicamente avançado, antes do dilúvio, tá? Francis Bacon escreveu um livro no século XV chamado The New Atlantis, falando que os Estados Unidos ele seria uma nova Atlântida, né? Ah, é? Inclusive que eles iriam conduzir o governo para exatamente fazer com que os Estados Unidos fosse uma nova Atlântida. Então, assim, cara, é muita história, porque a gente está falando da história da humanidade, mas daí você entende por que Jesus, em Mateus 24, quando ele fala que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, ah, é? Então, o que a gente vê hoje? Né? Porque, né, enfim... A gente está se aproximando do que era o mundo antediluviano, antes do dilúvio. Exato. De uma tecnologia, Exato. De um encaminhamento para um governo. E principalmente a corrupção do ser humano, do que é o ser humano. A gente tem que entender que o ser humano é sagrado para Deus, né? A imagem e semelhança. É o imago Dei, né? O que a gente tem visto hoje, cara, fisicamente, inclusive, né? Body modification, é a perversão da imagem humana, né? É isso, literalmente corromper a imagem do homem. A gente, né, o Hasatan, ele não consegue fazer nada contra Deus, ele faz contra a criação de Deus. Ele tenta atacar Deus através do homem, né, de nos atacar. Então, assim, e cara, o que não caiu ainda a ficha para as pessoas, o que eles querem a longo prazo é assustador. Vou citar um caso, né? Por exemplo, tem um documento, tá? O pessoal pode pesquisar também, oficial do governo canadense chamado como que é? Biotecnologia, convergência da biotecnologia. Eu estou traduzindo em inglês aqui, convergência da biotecnologia, tá? Oficial do governo canadense, onde você lê o que eles estão falando e fala assim, não, nós vamos modificar, a gente já tem tecnologia para modificar o conceito do ser humano, a gente agora vamos continuar na evolução, nós vamos, entendeu? Isso é basicamente a tal do transhumanismo, né? Saiu no meu canalzinho lá, eu dei uma matéria que saiu semana passada da revista do MIT, tá? MIT oficial, sobre o Jeff Bezos, que ele fundou lá em Palo Alto, lá no Vale do Silício, junto com outro bilionário lá, chamado, acho que como é? Altos Palos, eu acho uma startup para buscar a imortalidade. Então você fala, peraí, por que o cara que não seria ateísta? Não, a gente quer buscar a imortalidade, né? Então a gente está vendo isso, manipulação genética. O governo, né? Porque eu dei uma entrevista pro Bolsonaro, né? Pro Eduardo Bolsonaro, né? Esses sitezinhos mundo, enfim, pagos pela esquerda, né? Começaram as teorias de conspiração que o Felipe Fogas bolsonarista. Tá bom, o governo americano autorizou a pesquisa de quimera, né? Porque eu falei de quimera. O que é quimera? Quimera, o conceito clássico é isso, é uma mistura de genética de dois seres diferentes. Ah, é? Então, o que mais existe? Já tem rato com orelha humana, né? Agora, em Wuhan, lá, a pesquisa... Bom, não sei se você quer entrar nessa história aí, mas humanizaram ratos para testar o vírus que foi modificado, né? A médica chinesa lá. Isso, o Anthony Fauci vazou os e-mails dele, que ele usou dinheiro público americano
dinheiro de imposto para subvencionar o ganho de função do vírus lá em Wuhan. Entendi. O ganho de função patológico. Tiraram o vírus da natureza, modificaram ele geneticamente para ele ser mais eficaz? Para ele ser patológico contra o ser humano. Entendi. Né? Então, cara, é isso. A gente tá no que Jesus diz que é as dores de parto, que antecede a tribulação. A tribulação são 7 anos finais, que é ligado com as 70 semanas de Daniel. 3 né? Então, anos e meio da... você tem 3 anos e meio, onde o que marca, vamos dizer, a grande virada, porque assim, né, voltando a Daniel 9, o anticristo ele vai fazer um pacto com as nações. Eu acredito que vai ser pós uma terceira guerra mundial ou algum grande conflito no Oriente Médio. Onde ele vai ser o cara que vai trazer as soluções. Né? Se a gente já está em crise agora, em crise de alimento no mundo inteiro, em crise de commodity, né? A gente está em crise de água, daqui a pouco tudo. Vai ter, né? Esse cara ele vai aparecer como o salvador da pátria. A solução. Tanto que os judeus vão... Porque o conceito que os judeus têm do Messias é que ele seria um líder político. Né? Eles esperavam um cara como Davi, assim, na época, inclusive no Império Romano, para libertar eles do Império Romano. Por isso né? que eles não viam nem Jesus Exato. essa figura. Apesar de Jesus estar descrito, né? Em Isaías 53, em várias passagens, né? Não só Isaías 53, enfim. Ele precisava, né, se ele trouxesse um juízo antes de redimir a humanidade, ninguém sobrava. Quem ia ser justo perante Deus, né, se ele viesse como juiz? Então, primeiro ele, né, morreu, se ofereceu, né, para que a gente pudesse ter salvação, se conectar a Deus, e aí sim ele vai passar a régua. Né? A Bíblia diz que Deus é longânimo, ele espera, mas você falou, mas e aí, não tem uma justiça? A justiça vai vir. Né? A justiça vai vir, a conta vai chegar, né? E para todo mundo, independente, né? Quando você morreu, bateu as botas, vai chegar para você, entendeu? Não precisa ser lá na frente. Mas enfim, daí ele quando ele assina, eu acredito que não só acredito porque tem base bíblica, mas que a igreja vai ser arrebatada antes do começo da tribulação, porque o que marca o começo da tribulação é exatamente quando... É o arrebatamento? Não. É o anticristo assinar esse pacto com os judeus. Isso começa a tribulação. Tá. Aí você tem 3 anos e meio de uma falsa paz. Uma falsa paz, né? Esse cara sendo... E aí o jogo vira exatamente quando... Aí sim, né? Eu imagino que junto com essa guerra, junto com esse contexto todo, quando ele virar esse líder global aí, ele vai autorizar a construção do terceiro templo, né? E aí, o que denota é quando ele, com 3 anos e meio, ele entrar no templo para querer ser adorado como Deus. E aí, junto vem a questão da marca da besta. Aí você vai ter um sistema tecnológico, né, de biossegurança de todo mundo. Só que as pessoas vão conscientemente escolher ou não. Tanto que a Bíblia diz que tem os mártires da tribulação. São as pessoas que não vão querer e vão ser decapitadas. Em Apocalipse 14 fala que literalmente elas vão... decapitado, vão pagar com sangue. Então hoje, por exemplo, se você tem fé, é pela graça que você é salvo. Você não, né, eu não preciso dar com a minha vida. Naquela época, não. Né? Durante a tribulação, você pode ser salvo, mas você vai ter que pagar com a sua vida. E posso estar enganado, mas também o Espírito Santo não vai estar mais aqui e a pessoa vai ter que acreditar pela cabeça, não mais vai ter contato com... A gente lê em 2 Tessalonicenses 2, que Paulo fala, né, que o restrainer, em inglês, que é aquele que detém a operação do mal, que ele vai se afastar. Mais ou menos, porque a gente tem que entender o seguinte, aquela época não vai ser o juízo do diabo, né? Não vai ser é o juízo de Deus. A terra vai passar por 7 anos, como Jesus fala que nunca houve uma época igual àquela, que se não fosse encurtado, né, não sobraria carne nenhuma sobre a terra. Caramba. Não ia restar ninguém. Né? Porque aí é Deus julgando. Esses 7 anos. Você tem as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? É Deus julgando. Então, por exemplo, tem um asteroide, tá registrado, tem 1/3 da população morre. Então imagina, sei lá, 2 bilhões de pessoas morrendo. Você tem um anjo que fala, né, que a Bíblia usa essa linguagem simbólica, né? Mas assim, que o sol irá aquecer, que as pessoas irão... Imagina você falam de aquecimento global, as pessoas... tem ideia que o sol vai aquecer, diz que as pessoas irão buscar a morte, que a morte irá fugir das pessoas, que as pessoas vão tentar se suicidar, não vão conseguir. Então assim, vai ser um tempo que é difícil a gente conceber.
Inclusive, imagina o João, né, o apóstolo João, que teve a revelação há 2 mil anos atrás, ele tinha uma dificuldade até de descrever a linguagem dele, né? Então, mas o que a gente está vendo nessa questão de tecnologia? Então, cara, de 2 anos para cá, o que a nossa vida já mudou? Por que eles falam, um novo normal, é uma nova realidade para você? E o que eles têm para frente? Olha, a Mercedes-Benz, cara, acabou de sair um carro novo da Mercedes que você se conecta no teu cérebro igual Matrix. Você fala, peraí, você tá de sacanagem. Não, oficial da Mercedes. Um carro onde você... Peraí, virou normal, é como se fosse... Então, é toda essa questão de internet das coisas, internet dos corpos, né? BCI, Brain Computer Interface, interface computador-cérebro. Cara, eles estão... É que, novamente, eles têm que ir lentamente, porque senão a gente não aguenta. Né? A sociedade, ela não... Você pira. Então, eles vão... Né, o que chama de programação preventiva. Vão aos poucos, assim... Arte, um filme aqui... Lançando os conceitos para a pessoa... Quando não, eu vi no filme. Então, muita gente fala... Né, que eu pego matéria de jornal ou matéria científica, eu falo lá no vídeo, a pessoa, às vezes, fala... eu vi no Black Mirror... Não é Black Mirror, cara. Isso é que, novamente, os departamentos de pesquisa, os caras têm coisas 30, 40 anos na frente que eles vão lançando aos poucos. Por exemplo, micro-ondas, essa tecnologia se tinha na Segunda Guerra Mundial. Caramba. Teflon, tudo isso você tinha na Segunda Guerra Mundial. Só que, pra gente parece muito tempo, mas se você pegar numa escala temporal, 30 anos não é nada. 70 anos é uma vida, não é nada. Então, os caras têm uma agenda. E o que a gente pode ver assim vamos dizer, né? Não dá para... Jesus falou, ninguém sabe o dia, a hora, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Então, nessa coisa de ficar tentando acertar, vai ser em 2025 e tal, eu acho... Não é que eu acho furado, isso não é bíblico, né? Isso é errado. O que a gente tem que fazer é ver o sinal dos tempos. Jesus, né? Ele fala, olha, vocês têm que ser como a tribo de Issacar que sabe ler os sinais dos tempos, né? Ele falava, se vocês vê que o céu tá de uma cor vermelha, você sabe que vai chover. Então, vocês têm que ficar prestando atenção nos acontecimentos.